Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um, né? Como deu uma noite abençoada, né? Cheguei de um culto maravilhoso, né? E Deus falou muito comigo, né? Enquanto a irmã estava ali ministrando a palavra, né? Que era Isaías 53, Deus falou comigo em 54, porque Deus tem todos os meus momentos difíceis, meus momentos de vazio, que eu acho que eu estou sozinha, que eu estou. Deus sempre me dá esta palavra, né? E eu falei, Jesus, muito obrigado, porque Ele tem cuidado de mim, né? Que é Isaías 54, que fala assim, na minha Bíblia tem um título, A Glória de Sião. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz ao Senhor Jesus, né? Alarga alarga o lugar da tua tenda e estende as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador, presta atenção, é o teu marido, aleluia. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra, entendeu? Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei, e com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus é esse que te entende, que te compreende, que sabe a tua dor, que sabe aonde está doendo, que sabe o que tu fez, sabe o que tu almeja, o que tu falas com Ele na madrugada. Aleluia! Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti, ó glória. Aleluia! Tu oprimida, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras como todo ornamento e te fundarei sobre as safiras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. E farei dos teus vitrais de rubi e as tuas portas de berilo,
e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Precioso é o Senhor que tem cuidado de mim. Aleluia! E todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Eu creio, em nome de Jesus. Com a justiça serás estabelecida e estarás longe da opressão, porque já não temerás, também não temerás o terror, porque não chegará a ti, oh glória! Eis que seguramente poderão vir e ajuntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti e por ti será derrotado. Assim diz o Senhor. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Aleluia! Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus fiel, glorioso, poderoso, maravilhoso, aleluia. Eu glorifico, adoro esse Deus. Muitas pessoas dizem, né, já falaram para mim que eu só sei falar de Jesus, que eu não falo de amor, que eu não falo. Jesus é o amor. Jesus é o amor personificado. O amor é a pessoa de Jesus personificado no amor. Será que vocês não entendem isso? Aleluia! Porque em Coríntios 13 fala-se do amor de Deus. Ali está explicadinho o amor de Deus, né? Sobre nós, sobre a nossa vida. Aleluia! Porque muitas vezes nós nos sentimos como desamparada e nós ficamos abatida e triste de espírito, né? Porque na nossa mocidade nós não conhecíamos o Senhor e muitas coisas nós fizemos, mas o Senhor nunca nos abandona, Ele nunca nos deixou só, né? Por um tempo, por um momento, Ele nos deixou, mas com a sua misericórdia, com o seu amor, né? Com a sua benignidade eterna, Ele se compadece de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temas, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Não se sinta desamparada, abandonada, porque está sozinha. As palavras que falaram contra a tua vida, que tu não vai conseguir, que tu não vai vencer, que tu és fraquinha, que tu és frangote, aleluia, aqui está dizendo, não só toda a palavra, mas como toda ferramenta preparada contra ti, não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque quando falaram para mim que eu não ia conseguir construir a minha casa no terreno que o Senhor me abençoou, eu repreendi na mesma hora e falei, só se eu não tenho um Deus, só se não existir um Deus nesta terra, mas como existe um Deus poderoso e grande que faz bem mais do que nós pedimos, bem mais do que nós achamos, né? Nós achamos fraquinho, eu não consigo como eu mesma, falei para o Senhor, Senhor, a obra é grande, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, mas o meu Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. Eu também não tinha terreno, eu não tinha condições de comprar, de pagar, mas o Senhor me abençoou, o Senhor me deu, aleluia, sabe por quê? O Senhor sabia que eu ia ficar sem a minha casa, aquela que eu dizia que era minha casa, na verdade não era minha, era herança do meu filho, então Ele fez aquilo que apraz o coração dele, Ele vendeu, mas por
por amor do Senhor Jesus, porque ele serve ao Senhor Jesus, né? Porque eu queria dar para ele o que, porque ele escolheu, ele fez uma escolha, né? Igual Abraão e o sobrinho Ló, né? Olha, escolhe qual a parte que tu quer, né? Qual a parte que tu quer? Que eu fico com a minha e que eu fico, mas quando foi na hora de fazer, a parte que ele escolheu foi a parte ruim e a minha parte eu fiquei com a parte boa. Então, quer dizer, ele que eu ia dar para ele o que valia, o que valia. E outra que eu já tinha gastado muito, né? E acabei perdendo tudo aquilo, porque ele nunca fez nada, nunca plantou nada. Na verdade, mas o Senhor diz aqui, né, que eu serei bem-aventurada, que a minha casa aqui, ó, olha só, presta atenção, é só você prestar atenção na palavra. Deus está falando para mim, mas está falando com alguém também que vai ouvir essa palavra, com alguém que está passando por uma situação parecida. Aleluia, né? Tu oprimida, arrojada, com a tormenta, desolada, eis que te assentarei as tuas pedras em todo ornamento e fundarei sobre as safiras e farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de berilo e todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Então não lamente pelo aquilo que foi, pelo aquilo que perdeu, porque o Senhor te dará coisas grandes, coisas maiores, Ele fará por mim e por você. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Se você tem temor e tremor, busca o Senhor, né? Em espírito e verdade, porque Deus sonda o coração. Deus sonda a nossa mente, o nosso deitar e o nosso caminhar. A palavra diz, buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. E o que eu tenho feito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Aqui em em Coríntios 13, aleluia, ele fala do amor. Aleluia, que amor é esse? Aleluia, que Ele tem por nós. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aleluia! Muitas pessoas falam de amor, mas falam do amor eros, do amor carnal, não sabe viver o amor na integridade, totalidade do amor, porque a totalidade do amor está primeiramente o amor de Deus, a integral, é o amor integral. Se Deus não tiver incluído dentro, por fora, tiver incluído dentro, entendeu? Não adianta você ter dinheiro, ter ouro, ter prata, se você não tiver o dono do ouro, se você não tiver o dono da prata. Aleluia! O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, nem se irrita, nem suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquilados, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte
profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser um homem, a ser uma mulher, acabei com as coisas de menino. Aleluia! Muita gente continua sendo menino, 40, 75 anos, continua sendo menino. Aleluia! Porque não amadureceu, porque não teve um encontro, não teve um discipulado, não conheceu verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, não esmoreça. Está passando pelo vale da sombra da morte, mas lembra que o Senhor te guardará. Aleluia. Está na fornalha, mas o quarto homem está lá junto contigo. Aleluia. E tu não se queimarás. Está passando pelas águas, não se afogará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite plena, uma noite de descanso, que você venha aproveitar, a semana de feriado aí que vem para buscar o Senhor, para ler mais a Bíblia, para aprender um pouquinho, porque nós precisamos beber todo dia nesta fonte, que é a fonte de água viva que jorra. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus.